Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutir a conta da região é, de facto, discutir o resultado alcançado pelas opções políticas do Governo Regional. E permitam-me começar por recordar que, na aprovação do Orçamento para o Ano Económico 2021, o JPP entendeu que o combate à Covid-19 não seria resolvido com políticas de terra queimada. E assim, e em pleno sentido de responsabilidade política, a oposição desta Casa não inviabilizou o orçamento, esperando responsabilidade de Miguel Albuquerque para a retoma pós-pandémica. Mas este relatório é a prova que esta maioria não foi merecedora desta confiança. Uma vez mais, estamos perante um descalabro na dívida histórica. Se ao valor da dívida global excluirmos os custos excepcionais com a pandemia, o valor da dívida ainda assim ultrapassa os 5 mil milhões de euros, fazendo com que o serviço da dívida tenha custado aos madeirenses cerca de 336 milhões de euros. Cada madeirense terá de pagar 20 mil euros por esta dívida. É este o resultado das governações do PSD. E neste momento é usado o termo reposição da normalidade. Mas enganam-se aqueles que olham com otimismo para esta expressão. E basta para isso que olhemos novamente para a distribuição dos investimentos no plano e para a reposição da normalidade na priorização das obras públicas, onde a Secretaria das Infraestruturas continua a sair com quase metade da despesa executada e que encontra, novamente e sem qualquer surpresa, o valor mais significativo nos investimentos para a construção e gestão de infraestruturas rodoviárias, com 66 milhões de euros. Novamente, ano após ano, a mesma vergonha. Uma vez mais, os investimentos na construção rodoviária, a política do Betão e do Alcatrão, atingem o total de mais de 179 milhões de euros se somarmos os principais projetos de investimento. Na saúde, 7,5 milhões de euros de investimento e, refiro-me obviamente ao investimento e não à despesa fixa. A estes investimentos surreais acrescem ainda as transferências às empresas acionistas da Via Litoral e da Via Expresso, 66,4 milhões de euros, o que totaliza mais de 1.887 milhões de euros. Mas apesar destes 1.887 milhões de euros, o Governo vem se vangloriar neste relatório de ter conseguido baixar 14. E isto é, de facto, caricato. Por outro lado, propagandeiam um desagravamento fiscal, mas escondem a vergonha de terem chumbado o alívio do IVA, bem como o IRS da classe média madeirense, nomeadamente ao nível do 5º e do 6º escalão. Quando sabemos que este desagravamento não implica necessariamente a perda de receita fiscal e, aliás, é este relatório do Governo, o próprio relatório do Governo, a dizer que, apesar da redução de impostos, a receita aumentou. Então, deixa-se a pergunta, por que não usa o Governo as competências de poder tributário próprio das regiões autónomas para ajudar as famílias madeirenses num momento tão difícil quanto este? Faça a resposta e faça a pergunta e coloque já a resposta por pura teimosia política partidária. Porque as empresas com milhões de euros de lucro viram os seus impostos a serem reduzidos ao máximo permitido por lei. Mas a classe média, aquela que é a primeira a ser chamada a pagar, depois é considerada rica na altura de usufruir da redução fiscal. Preferem carregar o povo para depois terem o descaramento de virem a esta casa se vangloriarem de terem conseguido a maior receita de impostos de sempre, ao invés de devolverem esta receita para melhorar a vida dos madeirenses, para aumentar o rendimento das famílias, para diminuir o custo de vida. E isto mostra, de facto, muito bem como os erros do passado condicionam o nosso futuro. O que se verificou é que, com esta priorização orçamental completamente descalibrada da evolução social, económica e financeira, vem a razão atual de, no final desta legislatura, estarmos com uma taxa de risco de pobreza ou exclusão social que atinge 30,2%, mais 10% do que a média nacional. Dirão que é da pandemia, mas como sabemos, no continente também houve pandemia. Em final de legislatura, temos falhas estrondosas ao nível da saúde, com listas de espera aumentar 86% relativamente à data de tomada de posse de Miguel Albuquerque. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o JPP não será cúmplice da perpetuação do caos que se vive
na região. Não seremos cúmplices de estratégias que trouxeram instabilidade às famílias madeirenses, que ignoraram o sofrimento de milhares de cidadãos que passam por graves carências, que desconsideraram os nossos jovens, que ignoraram os nossos pensionistas, que ignoraram os nossos reformados e que não trazem qualquer tipo de solução para o setor primário, para as pescas, para a agricultura ou também para o ambiente. Este debate da conta da região volta a evidenciar que a atual solução de governo está esgotada e tem uma notória incapacidade de encontrar soluções para as reformas que têm de ser feitas. E termino, Sr. Presidente, antes do alerta, dizendo que este é o rumo, este é o momento de aplicarmos estas reformas, este é o momento de mudarmos o rumo da Madeira e este é o momento de olharmos em frente sem medos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e pela perspicácia